tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez com você. Estava eu então refletindo. Olha só, você já ouviu esta frase? Não pergunte se somos capazes, mas apenas nos dê a missão que realizaremos. Essa frase ela é muito ouvida nos ambientes militares, nos ambientes castrenses. Lembro-me sobre isso porque há dias, há situações em que nós vivenciamos que parece que a gente não vai conseguir resolver, não é? Muitas vezes nós ficamos diante de situações e a gente pensa, nossa, e agora? O que eu faço? Às vezes a gente fica estático. E então, nessa hora, é a hora que você tem que parar e nessa hora então passar a refletir, passar então a fazer como diz o Laí Ribeiro, que é o professor médico, ele diz que nós devemos fazer o self-talk, ou seja, a gente deve conversar consigo. Nós devemos nesse momento então buscar as respostas para as nossas perguntas. O que ocorre é que nessas vezes a gente fica estático e se a gente então não tiver uma atitude de iniciativa naquele momento de mudar a situação, a gente se deixa levar e parece que aparece até um branco na nossa frente. E às vezes também a gente se pergunta como que pessoas conseguem resolver tantas coisas, fazer tantas coisas em tão pouco tempo e resolver tantos problemas. Na verdade, que nós temos que estar nos preparando sempre. É aquela frase bíblica que nos diz: orai e vigiai, porque não sabemos quando o ladrão irá chegar. E nesse sentido, Heráclito, um pensador turco, ele nos diz que sorte, por exemplo, é quando a preparação encontra a oportunidade. Então nós devemos estar nos preparando sempre para que quando houver a oportunidade, nós possamos então agir, e nesse momento receber aquilo que tanto prezamos, aquilo que tanto almejamos. E a partir disso, quando então nós voltamos lá para aquela situação do self-talk, em que nós começamos então a nos perguntar, a gente lembra também a ideia que traz para nós o professor psiquiatra Augusto Cury, em que ele nos diz que nós devemos usar uma técnica que se chama DCD. Na verdade, isso é uma sigla para que a gente possa então fazer o quê? Nós possamos então, a partir dali, nós temos que duvidar, criticar e determinar ou decidir. Porque então é assim que nós encontramos as respostas, quando nós começamos a duvidar, a perguntar, como nos diz o próprio filósofo grego Sócrates, em que ele nos ensina que quanto mais nós nos conhecemos, e o próprio também Aristóteles diz que quanto mais a gente pergunta, mais a gente encontra a resposta. E nesse sentido também, nós observamos o que vem dizer Augusto Cury, já que ele fala que nós devemos duvidar, a partir daí criticar e fazer uma reflexão, uma análise sobre isso, e a partir disso então você decide, você determina aquela situação. Ainda assim nós temos uma palavra que muitas vezes é atribuída como se essa palavra estivesse escrita na Bíblia, mas não está. A palavra que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Essa frase é atribuída a Albert Einstein, esse físico alemão que todos nós conhecemos, considerado então uma das pessoas mais atuantes, mais inteligentes de todos os tempos. E a partir disso, o que nós devemos buscar com isso? Que nós podemos resolver tudo o que vem a nós a partir do momento que a gente não se coloca naquela posição de inerte. É você então se colocar numa posição, entre aspas, numa posição de combate. Na verdade, a maior guerra que existe não é a guerra contra ninguém, é uma guerra contra si mesmo. Na verdade, os maiores adversários nossos somos nós mesmos. E você, quando se coloca numa posição de combate, numa posição de enfrentamento, você vai verificar que a situação ela toma outro rumo.
e que aquele branco inicial que você tinha, a partir de agora passa a se tornar uma claridade, mas uma claridade de entendimento. E isso a gente consegue a partir dessa ideia de você se colocar de uma forma proativa perante as situações. Olha só que interessante. Duas crianças, elas estavam brincando, estavam patinando em um lago, e esse lago estava congelado. E como elas estavam ali patinando, em dado momento, o que ocorreu foi que esse gelo cedeu e uma das crianças veio a cair naquela água. A outra criança que estava perto ali, naquele momento, ficou de uma forma assim, sem saber o que fazer. Ela viu que o seu amiguinho estava ali se afogando naquela água e a partir daí conseguiu achar uma pedra, uma pequena pedra, pegou essa pedra, bateu com toda a sua força nesse gelo, conseguiu salvar o seu amiguinho. Momentos depois, quando os bombeiros chegaram, eles verificaram que, então, fizeram toda a análise sobre aquela situação e compreenderam assim que aquela criança pequena, com aquelas mãos pequenas, apenas batendo com uma pedra no gelo, não conseguiria fazer aquilo. E imediatamente, quando os bombeiros comentavam isso, um ancião que estava ouvindo naquela conversa, aqueles comentários, ele veio até eles e disse: na verdade, essa criança, ela conseguiu porque não tinha ninguém ali que estava ali para dizer para ela que ela não conseguiria fazer isso. E o que aconteceu foi que ela usou toda a sua força, usou toda a sua potência, tudo que tinha para ela resolver aquele problema. E muitas vezes acontece isso conosco em nossa vida. Às vezes a gente fica procurando de forma imediata a solução dos nossos problemas, mas essa solução, a solução para os problemas, vem na hora certa. E são nestes momentos que nós encontramos forças de onde nós nem imaginamos. Lembro-me aqui das palavras de Mahatma Gandhi, em que ele nos diz que a força não vem só da capacidade física, mas de uma vontade indomável. Então, nós devemos sempre buscar acreditar que nós podemos resolver aquilo que nós queremos, que a gente consegue fazer, né? Para isso a gente tem que acreditar em nós. E nisso também compreender que não devemos deixar ninguém duvidar que a gente pode, que a gente consegue, nem a gente mesmo. Ok? Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Se Deus quiser, uma ótima tarde, uma excelente semana. Tchau!